amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre o Brasil colonial, esse período da nossa história que vai de 1500 a 1530. Na aula de hoje abordaremos o período inicial da chegada dos portugueses aqui, chamado período pré-colonial. Muito bem, eu quero iniciar essa aula com uma indicação de livro, que é uma obra clássica sobre toda a história do Brasil, uma referência de duas importantes historiadoras brasileiras, a Lilia Schwartz e Heloísa Starling. O livro é Brasil, uma biografia. Vocês vão encontrar muitos vídeos na internet sobre esse livro, mas eu acho que é uma obra fundamental, é uma obra básica para quem quer entender um pouco mais sobre a história do Brasil. Colocarei a dica nas nossas dicas de livros e filmes. Muito bem. O que foi e quando foi o período chamado pré-colonial? Foi esse período que vai de 1500 a 1530. Muito bem. Por que chamamos de período pré-colonial? Porque não houve efetiva colonização. Como vimos na aula anterior, os portugueses, como não encontraram aqui de imediato os metais preciosos e tinham muito mais interesse pelas Índias, eles não vão ter, de fato, a necessidade de efetivar a colonização. Portanto, nesses 30 primeiros anos, o Brasil foi relegado a um relativo abandono. Quais são as razões? Então, entendendo bem o que eu disse. Primeiro, não foram encontrados os metais preciosos. Segundo, o maior interesse dos portugueses pelo comércio com as Índias, o Oriente, que era muito mais lucrativo do que aparentemente aquilo que poderia ser extraído do Brasil. Muito bem, mas alguma atividade aqui foi praticada? É o que veremos agora. Que atividade foi praticada aqui? O chamado extrativismo do pau-brasil. A única riqueza identificável aqui foi o pau-brasil. O pau-brasil que tem uma madeira que, além do objetivo da utilização da própria madeira para a construção de barcos, para a construção de casas, de armazéns, a madeira também ela era muito valorizada na Europa pela tinta vermelha que pode ser extraída delas, servindo então para o tingimento de tecidos altamente valorizados na Europa. Então, a atividade econômica predominante no período colonial no período pré-colonial foi o extrativismo do pau-brasil. Como o pau-brasil foi extraído? Prestem bem atenção. Através do sistema de estanco. O que é estanco? Antes de falar conceitualmente o significado desse termo, vou fazer uma comparação. O McDonald's, as lojas do McDonald's fazem parte de um sistema que chamamos de sistema de franchising. Ou seja, existe um dono da marca McDonald's e esse dono da marca concede a exploração para pessoas que queiram abrir lojas do McDonald's. Ou seja, muito parecido com o monopólio do pau-brasil. Qual a relação? O estanco funcionava da mesma forma. O pau-brasil é considerado um monopólio da coroa portuguesa. Assim como eu tenho um dono da marca McDonald's, eu tenho também o pau-brasil como se fosse o nome McDonald's, da marca McDonald's, que pertence a quem? Ao Estado português. Porém, o Estado português concedia a possibilidade de que particulares explorassem o pau-brasil, ou seja, concedia o privilégio de exploração mediante o pagamento de impostos, assim como alguém que recebe uma franquia do McDonald's e tem que pagar para o dono da marca impostos ou tributos pela utilização. A mesma coisa vai acontecer aqui. Só para vocês terem ideia, as primeiras concessões de pau-brasil, elas foram feitas aos chamados cristãos novos, judeus convertidos ao catolicismo, que eram pessoas que tinham muito dinheiro em Portugal e investiam, portanto, na exploração do pau-brasil, já que os portugueses não tinham interesse nessa exploração
e estavam mais interessados no comércio com o Oriente. Ou seja, foi uma forma de ganhar dinheiro sem investir. Bem, mas quem trabalharia para esses particulares na exploração do pau-brasil? A mão de obra no período pré-colonial e a mão de obra indígena. Nunca, jamais eu posso dizer que essa mão de obra foi escravizada nesses 30 primeiros anos, porque o sistema que foi estabelecido para a mão de obra indígena foi o sistema de escambo. Olha a diferença das duas palavras, hein? O monopólio é estanco, a mão de obra é mão de obra de escambo, que significa troca. Que troca é essa? Os portugueses davam objetos utilitários para os índios. Por que eu digo objetos utilitários? Você vai encontrar em alguns livros bugigangas. Então, apitos, espelhos, chocalhos, facas seriam considerados então bugigangas. Por que eu não posso falar em bugigangas? Porque eu tenho aí explícito uma concepção que é uma concepção cultural. Esses objetos eles eram de utilidade para os índios, eles não eram de utilidade para os portugueses. Os índios não viam valor comercial no ouro, os portugueses sim. Os objetos que os índios não conheciam eram utilitários, portanto, para eles. Portanto, quando eu uso a palavra bugiganga, eu reforço esse preconceito e reforço a visão predominante dos portugueses, ou seja, tem valor aquilo que os portugueses atribuem valor. Portanto, eu tenho que dizer que são objetos utilitários e os índios aceitavam trabalhar em troca desses objetos. Muito bem, isso só vai acontecer no período colonial. Além disso, o pau-brasil, ele era colocado nas chamadas feitorias. O que são as feitorias? São barracões fortificados, construídos ao longo do litoral brasileiro, com dois objetivos: armazenar o pau-brasil e proteger o litoral das invasões estrangeiras, principalmente os franceses, que com certeza não vão aceitar que o Brasil pertencia aos portugueses e irão disputar palmo a palmo o Brasil com os portugueses. Então, as feitorias, elas tinham justamente esse objetivo de armazenar madeira para que ela fosse transportada para a Europa e, além disso, proteger o litoral dessas excursões. Muito bem, olha a imagem a seguir. Eu tenho aí uma imagem retratando a mão de obra indígena na extração de pau-brasil. Um pouquinho sobre o pau-brasil. É uma árvore nativa da Mata Atlântica e presente em todo o litoral brasileiro. Era comercializado com o objetivo de fabricar, como eu já disse, móveis, extrair tinta vermelha de sua madeira para atingir tecidos. Devido à sua intensa exploração na época da chegada dos portugueses, acabou entrando em extinção. Ou seja, começa aí a depredação ecológica, né? Toda essa discussão sobre meio ambiente, sobre devastação, que hoje mais do que nunca, e a necessidade de discutir todas essas questões, na verdade elas foram iniciadas na nossa história com a chegada dos portugueses aqui nas nossas terras. Aqui temos o estabelecimento das feitorias no litoral brasileiro, né? As várias feitorias, a feitoria de Pernambuco, como vocês observam no mapa, a feitoria de Santo Aleixo, a feitoria de Todos os Santos, a feitoria de Cabo Frio. Todas essas feitorias são hoje os chamados fortes que existem ao longo de todo o litoral brasileiro. Coloquei uma imagem que vai te dar justamente uma ideia de como essas feitorias elas estão atualmente. Aí temos a imagem da feitoria do Forte dos Seis Magos, no Rio Grande do Norte. Essa feitoria, né, esse forte, ele foi fundado em 1598. E aí o que a gente tem? É claro que essas construções, se a princípio elas eram apenas barracões, elas foram cada vez sendo mais fortificadas, daí elas se transformaram em fortes, para cumprir principalmente essa função de proteção do litoral brasileiro. Então não se esqueçam disso.
Muito bem, recapitulando, então o que temos como característica no período pré-colonial? Extrativismo do pau-brasil com mão de obra. O extrativismo do pau-brasil, que é um produto estancado com mão de obra indígena através do escambo e com as chamadas, o estabelecimento das chamadas feitorias. Muito bem. E por que os portugueses, a partir de 1530, resolveram colonizar o Brasil? Quais teriam sido os motivos? Vamos ver? Primeiro, o comércio com as Índias entra em decadência. Esse lucrativo comércio dos portugueses entra em decadência a partir de 1530, em virtude da concorrência de outros países. Se Portugal foi o primeiro a achar o caminho marítimo para as Índias, não permaneceu como único. E a partir do momento que os outros países descobriram como chegavam às Índias, o lucro dos portugueses diminuiu. Além disso, ou os portugueses de fato efetivavam a colonização ou perdiam a terra, principalmente em virtude das ameaças francesas. Quem tenta invadir o Brasil são os franceses. O rei da França, Francisco I, usa uma frase que passou a ser icônica. Ele dizia aos portugueses: tudo bem, eu aceito que o mundo está dividido entre Portugal e Espanha, desde que vocês me mostrem o testamento de Adão que deixou o mundo para os dois países. Como não existia o testamento de Adão, mas o Tratado de Tordesilhas, os franceses jamais aceitaram a legitimidade desse tratado e, portanto, vão tentar tirar o Brasil dos portugueses a qualquer custo. Então, ou eles de fato colonizavam ou perderiam a terra. E por fim, foram encontrados metais preciosos na América Espanhola. Qual que é a lógica aqui? Se existe metal na América Espanhola, existe metal aqui. Então, nós vamos buscá-los. Ao longo de todo o período colonial, embora o ouro só tenha sido encontrado no século XVIII, os portugueses perseguiram esses metais preciosos ao longo de toda a nossa história. Muito bem, finalizamos aqui o período pré-colonial e na próxima aula veremos o início da colonização de fato, que ocorre a partir de 1530. Um beijo para vocês, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado.